Boas tardes, meus caros alunos. Bem-vindos ao podcast do Osvaldo de hoje. Neste podcast, quero-vos mostrar um pequeno exercício que encontrei enquanto estava a ver os diversos exames nacionais de 12º ano. O exercício que encontrei em questão foi no Exame Nacional de 1997 e vou deixar na descrição se algum de vocês tiver a coragem de tentar fazer o exame todo ou se apenas quiser ver mais algum exercício que ache interessante ou que tenha dúvidas. Deixem-me vir aqui aos meus apontamentos para vos ditar o dito exercício. Se não me engano, é o exercício 2 da primeira fase. Seja g a função definida em R por g de x igual a x à quinta menos x mais 1. Deixem-me escrever aqui no quadro. O teorema de Bolzano permite-nos afirmar que a equação g de x igual a 8 possui uma solução, pelo menos nos intervalos. A linha A, menos 1 a 0. A linha B, de 0 a 1. A linha C, de 1 a 2. E a linha D, de 2. Enganei-me aqui. Os intervalos são todos fechados. A 3. Ou seja, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que apanhar nesta função g de x à quinta menos x mais 1 e nesta equação g de x igual a 8, ou seja, no fundo vamos ter que igualar esta função a 8 e verificar se para isto, em algum destes intervalos, existe uma solução possível. Mas eu, quando olhei pela primeira vez para este exercício, achei bastante estranho, pois o que raios é que é o teorema de Bolzano? E vocês podem estar a fazer-se a mesma pergunta, mas não se preocupem, meus amigos. Vamos lá ver o que é o teorema de Bolzano. Vocês devem estar a perguntar-se, então, o que é o teorema de Bolzano? Não, eu já disse isso ao cá. Meus alunos, agora que eu estou a filmar o podcast, apercebo-me que não fiz assim tanta pesquisa sobre a origem do teorema de Bolzano. Presumo que tenha sido inventado por um gajo chamado António Bolzano, pelos lados de Espanha. Mas prontos, o teorema de Bolzano, independentemente do que possam achar, até é bastante simples. Imaginemos, por exemplo, uma função, assim, no universo dos números reais, uma função f. Uma função f. E imaginemos que nesse universo dos números reais também existe um ponto A e um ponto B, onde o ponto B é maior do que o ponto A. O teorema de Bolzano, no fundo, permite-nos concluir se, dentro do intervalo A, de A a B, esta função, quando igualada a algum número, seja, por exemplo, o 0, possui alguma solução. Para tentarem perceber melhor, vou representar graficamente. Deixem isso. Por aqui. Do lado. Vamos representar a função. Não dei nenhuma expressão normal, tipo a x ao quadrado menos 2 à função, mas também não será necessário. Vamos apenas desenhar aqui uma cobrinha. Como vocês podem claramente ver, esta função tem uma solução aqui no 0. Mas nós não sabemos o número que é. E imaginemos que eu aqui tenho o ponto A e, sei lá, vamos pôr o ponto B aqui.
E lembrando, estes dois pontos, o ponto A e o ponto B, eu estou aqui a chamá-los A e B porque podem ser tipo qualquer ponto, mas é qualquer ponto desde que esse ponto tenha imagem na função. Ou seja, desde que esse ponto tenha aqui uma ordenada que admita a função. Por exemplo, a do ponto B é aqui e a do ponto A seria aqui em baixo. Sim. E o teorema de Bolzano permite-nos concluir que no meio deste ponto A e no meio deste ponto, do ponto B, existe uma solução para esta equação. Mas isso apenas é possível se o ponto do A, que por exemplo está aqui, na ordenada, aqui no Y, e este é o X, se f de A for maior ou menor do que zero, e se o ponto de ordenada em Y do B, ou seja, f de B, for menor ou maior do que zero. E o que é que isto quer dizer? Bem, imaginemos que a função f de x, vamos pôr aqui em baixo, é definida por, sei lá, x menos 9. Sim, uma coisa. Não digo que este seja o gráfico desta função em particular, mas imaginemos que sim. O que é que vai acontecer aqui? Nós, para concluirmos se isto tem solução, nós teríamos que substituir aqui onde está o x, teríamos que substituir o ponto A e ver se seria maior do que zero ou menor do que zero, e a mesma coisa para o ponto B. Se o ponto A, se o resultado do ponto A for, vamos, por exemplo, dizer que seria maior do que zero, para isto ser verdadeiro, o resultado do ponto B não poderia ser maior do que zero. O resultado do ponto B teria que obrigatoriamente ser menor do que zero. Teria que ser o B. E assim vice-versa. Ou seja, se o resultado do ponto A fosse menor do que zero, o resultado do ponto B teria que ser maior do que zero. E essa é a única maneira de conseguirmos comprovar que isto tem uma ou mais soluções. Porque pode haver mais soluções. Neste caso aqui só há uma, porque eu desenhei aqui o gráfico. E se vocês repararem bem, isto graficamente até faz sentido. Porque aqui o f de b, o f de b, vamos desenhá-lo aqui neste gráfico, é um valor positivo, ou seja, é um valor maior do que zero. E o a é um valor negativo. O que quer dizer que sim, existe uma solução para esta equação f de x igual a zero, que está aqui. Que neste... O almoço não está a cair. Que neste caso seria o 9, porque é para fazer esta conta x menos 9 igual a 0, é uma equação de primeiro grau bastante básica, porque é só passar o 9 para o segundo membro, o menos 9, digo eu, que será 9. Mas então, e como é que com tudo isto conseguimos fazer o exercício do Exame Nacional de 1997? E agora faço grande transição de cinema, onde esta merda agora vai estar toda apagada. Mas então, depois de eu vos ter explicado o teorema de Bolzano, como é que será que fazemos este exercício? Este exercício é relativamente simples. Como já vimos, eles dão-nos os intervalos e nós temos que pensar assim, bom, se eles nos dão este intervalo onde o menos 1, temos aqui o ponto menos 1 e o ponto 0, isso quererá dizer que para a linha A, vamos testar todas as possibilidades. Para a linha A, o A vai ser menos 1 e o B vai ser igual a 0. Sabemos o valor do menos 1 e sabemos o valor do 0. Então, o que é que nós agora vamos ter que fazer? Bem, vamos ter que resolver duas inequações que até são
bastante simples de se resolver, porque não existem incógnitas. Portanto, nem sequer se poderiam chamar inequações. Podíamos só chamar-lhes continhas. Nós vamos ter que resolver f de A e f de B. E depois de resolvermos f de A e f de B, temos que concluir o quê? Temos que concluir se f de A é maior ou igual. Maior ou igual? O que é que eu estou a dizer? Se é maior ou menor do que zero. Porque foi o exemplo que nós ao bocado vimos, não é? E é aqui que temos aqui um erro. Porque nós não queremos a equação g de x igual a zero. Nós aqui queremos a equação g de x igual a 8. Portanto, não é zero. Na verdade, é 8. E o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que ver se o f de A é maior do que 8 e se o f de B é menor do que 8, então está tudo bem. Se ambos forem maiores do que 8, é porque há a linha errada, e se ambos forem menores do que 8, é porque também é a linha errada. E como é que vamos fazer isso? Então é muito simples, substituímos o... Para resolver, eu pus aqui f, mas era para ser um g, enganei-me. Prontos, vamos resolver aqui, substituímos onde está o x, o menos 1 e o 0, fazemos as duas continhas e depois garantimos se chegamos a isto. Então deixem-me aqui rapidamente fazer os cálculos. Vocês, nos vossos exames, poderiam, sem sombra de dúvida, recorrer à máquina de calcular, mas não nos podemos esquecer, como é óbvio, meus alunos, que a verdadeira máquina está cá em cima. Portanto, não podemos deixar-nos consumir pela máquina de calcular para fazer todos os artifícios de cálculos. Então vamos rapidamente resolver. Eu não devia ter apagado a parte do A e do B serem iguais a menos 1 e 0. Vamos escrever de novo. Vamos primeiro fazer... e aqui até ajuda porque vamos fazer o g de 0 e o g de 0 precisamos para duas linhas diferentes, e o 1 e o 2. Portanto, até nos deram uma pequenina ajudinha aqui. O que até é bom, né? Porque supostamente em 1997 ninguém considerava que os professores davam ajudas nenhumas aos alunos, né? Hoje em dia é que é tudo muito fácil, e há as aprendizagens essenciais concebidas pelo governo de socialistas do António Costa, que vamos substituir o x por 5. Aqui, muita atenção para não colocarmos aqui um menos 1, pois aqui temos menos x, portanto é como se estivesse menos, abre parênteses, menos 1, que é o mesmo que estar mais 1, eu vou só pôr menos 1 para vocês entenderem, e mais 1. Fazendo aqui as contas de cabeça, o menos 1 elevado a 5 é elevado a 5, se fosse elevado a 4 iria dar 1, mas como é elevado a 5, irá dar menos 1, mais 1, mais 1. Aqui é mais 1, aqui é mais 1. Isto é igual a 2. Temos aqui que o g de menos 1, ou se quiserem, o g de A, é menor do que 8. E agora, se o g de 0 for maior do que 8, quer dizer que a linha A é a linha correta. Vamos então ver se é esse o caso. Se fosse esse o caso, até era bacana, porque a primeira linha que estamos a ver era logo a linha certa. Vamos colocar aqui este 0, ficou todo fodido. Menos 0, mais 1. Só que, epá, eu não devia ter feito isto assim, mas tipo, porque... Só colocar aqui no cantinho para vocês verem que era 2. Que 0 à quinta dá quanto? Exatamente 0. Menos 0 ainda dá mais 0. Mais 1. Afinal não dá 0, dá 1. E agora temos um problema. Ambas as soluções são menores do que 8. O que quer dizer que a linha A não é a linha correta. Portanto, vamos tentar fazer a linha B. Vou só manter aqui a linha 0 porque... Vou só manter aqui o g de 0 porque a linha B também requer que façamos o g de 0. Como já está feito, não vale a pena estar a repetir os cálculos, como é óbvio. Deixa aqui apagar tudo o que é. Deixa só passar para este lado. Como ser mais fucking fácil de apagar isto sem apagar coisitas importantes. Espero que se veja bem. É a primeira vez que faço um podcast desta maneira. Os outros têm sido só brincadeiras gays com o burro do Márcio. Eu já nem sei. Este 0 à quinta é daqui de baixo.
Pá, foda-se, eu agora que estou a ver isto, esta tilt está a subir, peço desculpa, espero que estejam a perceber a minha caligrafia. Há egípcio. Então vamos lá fazer aqui o Guédium. Vou tentar endireitar aqui a escrita. Vamos fazer aqui o Guédium. 1 à quinta, menos 1. Aqui sim, aqui é menos 1. Mais 1. 1 à quinta vai dar 1. Menos 1 vai dar 0. Com mais 1 dá 1. Como era? Isto era o quê? Era 1, não é? Sim. Nem eu percebo a merda da minha letra. Foda-se. Ai, que fogo, o almoço não caiu mesmo bem. Prontos. Como podem ver, ambas as soluções são novamente menores do que 8. Portanto, a linha B também não é a linha certa. Vamos então verificar a linha C. Vou pegar o guia de 0. Vou mais uma vez deixar aqui o guia de 1. E se tiverem algumas dúvidas de algumas matérias específicas que querem que eu vos tente esclarecer, né? Porque eu não faço milagres, né? Mas dou o meu melhor para vos ensinar. E também, se tiverem alguma dúvida sobre este vídeo, se tiverem mais algum exercício do tipo destes que queiram ver-me aparecer a mim não deixe tipo atrasado mental enquanto tento explicá-lo, então deixem nos comentários. Vamos agora ver o G de 2 da linha C. Está aqui. Porque aqui o B é 2. Eu aqui ainda deixei como se o A e o B tivessem sempre os mesmos valores, mas tipo... foi só porque eu sou burro e esqueci-me. Vou pôr já aqui 1 e 2. Só porque prontos. O G de 1 é preciso. Vamos lá ver o G de 2. Agora temos aqui 2 à quinta. Menos 2. Mais 1. 2 à quinta. Meus amigos. Isto, metendo em qualquer máquina de calcular, faz. Mas eu, como sou o maior, sei que 2 à quarta é igual a 16 e que vezes 2 vai dar 32. Portanto, faz-se logo de maneira direta. Não é porque eu já fiz este exercício antes para ter a certeza de que não me iria enganar em pleno podcast. Fazendo estes cálculos dá 31. Temos aqui a nossa primeira solução maior do que 8. Diz. Desculpa. Liga o aquecedor, não? Não. Não tens frio? Não, estou aqui a meio de uma aula. Tá se bem, quiseres vir assistir. É? Ainda estava como se estivesse a testar a linha A, mas agora já estamos a testar a linha C. E vejam bem, temos aqui toda essa tampa. Professor, isso assim não dá. Se faz favor, não perturbe o podcast. Temos aqui a nossa primeira solução maior do que 8. E vejam só, a linha C é a linha correta. Porquê? Porque 1 é menor do que 8 e 31 é maior do que 8. Vamos aqui fazer um círculo à volta disto. Então chegamos à conclusão que a linha correta é a linha C. Mas só por diversão, vamos verificar se a linha D também poderia ser uma possibilidade. Vamos então tirar. G de 3. Estás a perceber alguma coisa, pai? Estás a perceber alguma coisa do que eu estou a fazer aqui? Não. Não assististe à aula toda, expliquei o tipo. Faz aí na calculadora, se faz favor, quanto é que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? 3 vezes 5 vezes. 3 vezes Só porque é porque esta eu não consigo fazer de cabeça. E tipo... Espera aí. Aqui agora estamos a testar só a linha D por diversão. Vamos ver se G3 tem que ser menor do que 8. Alerta, spoiler. 243. Não vai ser, vamos pôr aqui. 243. 43 menos 3 mais 1. Fazendo aqui as contas de cabeça vai dar 241. Vejam só, também é maior do que 8. O que quer dizer que a linha D também não era uma possibilidade. Então, depois desta breve resolução, chegamos à conclusão de que a resposta da segunda pergunta do Exame Nacional de Matemática de 12º ano de 1997 era a linha C.
Espero que tenham entendido alguma porcaria deste podcast e que possam usar este conhecimento nas vossas aulas e testes. Provavelmente não, porque tenho quase a certeza que o parvo do António Costa te retirou o teorema de Bolzano das aprendizagens essenciais. Tchau!